Nós temos imagens aí. Vamos ver um pouquinho, então, dessa manifestação que tomou as ruas do México nos últimos dias. Pois é, a gente já citou o México aqui algumas vezes, né? A questão do narcotráfico, muito forte lá. Temos uma foto até que mostra a crítica desses protestos, até chamando o México de narco-estado. Essa é a acusação que é feita ao governo. O governo supostamente estaria ali aliado ao narcoterrorismo. A presidente Claudia Sheinbaum, que tem tentado minimizar, né, esses protestos, dizendo que é algo mais localizado e tudo mais. Vamos dar uma olhada no que disse, então, a presidente do México. Ahora, también lo voy a decir, ¿creen que nos van a debilitar? ¿Que van a debilitar a la presidenta por lo que gritan? No. Más fuerte soy, más fuerte. ¿Ustedes creen que esos gritos, leperadas y me van a hacer algo? No. Que estamos fuertes con el pueblo. Fuertes, muy fuertes. En Campeche hubieran visto a la gente feliz con nosotros. ¿Cómo se llama ahí donde fuimos con las? En Palizada, que es un municipio que está más alejado. No, hombre, las mujeres felices, felices, algo así, pero hermosísimo. En Tabasco, aquí salgo a la calle y la gente me saluda, voy por las carreteras. Esa es es el verdadero México. Claro, habrá gente que no le caigo bien, bueno, pues, tampoco pasa nada, ¿verdad? Pero nosotros estamos dedicados a trabajar y con la fuerza que nos dé el pueblo. Esa, aquí no nos vamos a rajar nunca. Es el pueblo, el pueblo, el pueblo y el pueblo. Luiz Felipe, o discurso não combina muito com a imagem, né? Ela estava ali meio abatida, a voz quase não saindo. Tá bem frágil, bem fragilizada, nervosa. Me soou como quase uma Dilma, né? Pré-impeachment. Né? Uma fraqueza profunda ali, um emocional abalado. E o que ela está vendo? Ela está vendo que esse movimento norte-americano contra o narcotráfico é um movimento sério. E, ao mesmo tempo que ele se torna sério, isso dá poder à população que não aguenta mais. O México é um narco-estado há décadas. O México é um narco-estado sofisticadíssimo, em que o narcotráfico já tomou conta de boa parte da economia mexicana. Isso a despeito do controle político, que já exercia em boa parte do país. São mais de 9 cartéis dominando territorialmente o país como feudos. E são guerras tribais territoriais que eles travam entre si. Se há algum ponto positivo de você ter um narco-estado como o México, se a gente tiver que destacar, olha, temos que buscar lá no fundo do baú esse ponto positivo. Porque tudo é destruição completa, é um estado fracassado. Mas se tem algum ponto positivo é que o socialismo nunca vai ser o resultado de quando você tem um narco-estado. Por quê? Os cartéis são proprietários feudais de tudo aquilo que é do interesse deles. Então eles são donos de mineradoras, das mídias locais, dos portos. Eles são donos de todos os sindicatos. Eles são donos de praticamente todos os sistemas de transporte. A maioria das fábricas, a maioria do comércio tem que prestar algum tipo de honraria ao narcoditador ali da sua região. Então, você falar um líder socialista como ela, dizer que vamos agora aplicar o socialismo e o Estado vai ser dono de tudo que vocês, narcotraficantes, são donos. Não vai acontecer. Mas qual que é a contrapartida? A contrapartida é que você fica sem um país.
você perde o seu país. E é exatamente isso que o México e o mexicano percebeu. Eles não têm mais um país. As forças armadas mexicanas são inferiores às forças dos cartéis. Qualquer sistema de controle simplesmente não tem legitimidade, porque o narco-estado, os narcotraficantes estão envolvidos no sistema de governo. Então, qual é a confiança que você tem? Quando você viajar para o México, em muitas das minhas viagens, quando eu trabalhava no multinacional que operava aqui na América Latina, eu falo assim, qualquer coisa que ocorrer com você, não peça ajuda aos policiais. Vá para a embaixada, porque os policiais fazem parte do narco-estado. Então, é muito provável que você tenha que ter que prestar propina e fazer alguma coisa de benefício ali para o policial. Então, você veja, já é uma falência geral. Quando você tem essa sinalização do país mais poderoso do mundo dizendo que ele vai combater o narcotráfico na região, e o México é talvez o maior canal de distribuição de droga, de entrada de droga nos Estados Unidos, as fronteiras mexicanas, além das fronteiras territoriais, as fronteiras marítimas, o mexicano fala assim, puxa, então eles vão vir aqui tirar esses aí que dominam a política mexicana. Então, qualquer um que venha a apoiar o narco-estado, que é o caso dessa presidenta, se a gente pode chamar presidenta, né, vai sofrer imediatamente com a raiva do povo que quer se ver livre no narco-estado. E ela já se posicionou, assim como o nosso presidente está se posicionando, contrário a considerar os narcotraficantes como terroristas. Ela falou, não vou criminalizá-los como terroristas, vamos deixar como está, eles têm direitos, aquela baboseira toda. Então, neste contexto, é muito claro que você gera uma impopularidade muito profunda, exatamente como também apontado aqui, tem um movimento muito largo de conscientização que estamos perdendo os nossos países para o narcotráfico. Isso não é só o Brasil, isso é regional, e nós como brasileiros precisamos tomar ações. Ainda temos uma janela pequena do voto. Se é que o narco-estado já não tomou ainda também controle disso. Vamos ver se no ano que vem o que vai lograr. Mas eu acho que aqui no Brasil essa janela ainda está aberta. Eu tenho esperança que a gente vai fazer uma grande mudança. Muito bem. O estopim para o início desses protestos lá no México foi o assassinato de um prefeito que foi eleito na cidade de Uruapã, o Carlos Manzo, morto a tiros durante a celebração do Dia dos Mortos, em 1º de novembro, que é uma festa muito popular lá no México, né? Uma data muito importante, o Dia dos Mortos. Embora a imprensa trate os atos como mobilização da chamada Geração Z, algo que a gente viu também lá no Nepal, né? Ficou muito famoso aquele movimento no Nepal, com os jovens indo às ruas, usando até aquele símbolo, né, do One Piece, que é um personagem dos jovens. Também tem aqui a informação de que a organização desses protestos foi feita por apoiadores do movimento Sombreiro, que ocuparam o Zócalo, a praça central da cidade do México, que é essa aí que a gente está assistindo, e contaram com pessoas de todas as idades. E aí o grito nesse protesto era: Carlos não morreu, o governo o matou. Uma acusação aí, então, direta ao governo pelo assassinato desse prefeito, que surgia aí como uma voz importante da oposição. Lobauer, seu comentário, e também, se quiser também trazer o comentário sobre o Paraguai, que acabou passando, fica à vontade. Não, eu acho assim, quando a gente no Brasil conversa sobre o Brasil e fala qual é o futuro que o Brasil tem, etc., um dos cenários que a gente já tem avaliado como um dos cenários piores é assim, o Brasil vai virar México, né? Muita gente fala isso, né? E é um pouco o que o Luiz acabou de dizer e que a gente está vendo. O México já é um país que tem regiões todas, muitas regiões que não são mais acessíveis ao Estado oficial. O narcotráfico tomou conta de uma boa parte do país. E essa presidente Sheinbaum, ela é a sequência de um governo que foi muito ruim para o país, que é o governo López Obrador, que foi um presidente desse tipo assim, como se fosse um Lula piorado, né? Muitas decisões tomadas assim em todos os níveis. Na agricultura eu conheço em particular decisões que foram tomadas que foram muito ruins para a produtividade agrícola mexicana, que é um país importante na agricultura. Então, para dizer assim, como foi intervencionista e como foi desastrado. E a eleição dela é mais ou menos como eleger a Dilma, depois de um governo Lula ruim. Então, o México é um pouco como fica um pouco assim, com essa referência de que se der tudo errado aqui, nós vamos virar México, né? O que eu também acho que não vai acontecer.
Mas, ao mesmo tempo, quando eu me lembro, há pouco tempo atrás, que a gente tratava o Paraguai como um país que era meio motivo de chacota, né? Ah, isso aí é produto paraguaio, isso aí é só no Paraguai. Baixa qualidade. Pois bem, passaram-se alguns anos e o Paraguai se apresenta como um país que tem uma média de 10% de imposto geral, o imposto é baixo, a infraestrutura é bem melhor que a nossa, para exportação saem produtos pelas vias fluviais de forma muito eficiente, tem um custo de energia muito mais barato, agora com a mudança do contrato de Itaipu, ainda mais barato, energia suficiente para muitas oportunidades, e um processo impressionante de ida de empresas. Não é só a Lupo virou um símbolo desse processo, porque é uma empresa, uma marca importante de Araraquara, etc., conhecida aqui em São Paulo, mas você tem frigoríficos, você tem etanol de milho, você tem peças e equipamentos, você tem têxtil, tem farmacêutica, tem química indo do Brasil para lá. É um processo intenso de transferência de indústria, porque a mão de obra paraguaia masculina, média, é bem melhor e mais alfabetizada do que a média brasileira, em alguns lugares evidentemente que não é, mas o país em geral apresenta condições de competitividade muito mais. A estabilidade política que se apresentou lá é uma combinação muito favorável à produção e à exportação e ao enriquecimento. Então, assim, veja só o que aconteceu com o nosso vizinho aqui, que era motivo de chacota, e o que ele está fazendo, o que nós conseguimos fazer com o Brasil. Então, vamos prestar atenção, observando os vizinhos da América Latina, olhar para o México, olhar para o Paraguai e pensar rápido o que a gente deve fazer para colocar o Brasil de volta no eixo. Então, assine Brasil Paralelo por R$ 7,90 em planos com até 70% de desconto. Você vai ter muito conteúdo e esse R$ 7,90 aqui é pouquinho para você, para a gente faz muita diferença e vamos continuar as nossas produções, documentários, filmes e muito mais. Aproveite o QR Code na tela, aproveite o link na descrição desse vídeo e torne-se membro da Brasil Paralelo.